A vocês que chegaram agora, um bom dia. Queria dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês aqui em mais uma aula, onde nós vamos tratar do tema área dos polígonos. Observe comigo que esta aula é uma aula que vai tratar de resolução de exercícios. Ou seja, se você quiser entender um pouco mais das premissas, das informações, basta você voltar uma aula aí, né, que você vai estar assistindo a área dos polígonos de forma conceitual. Agora será só resolução de exercício. Perfeito? Partindo desse princípio aqui, pessoal, nós vamos corrigir o primeiro exercício que foi passado a vocês. Observe comigo, ó, o exercício número 27. Lembrando que eu não vou ter prazo não será suficiente para a gente corrigir todos, mas nós vamos corrigir aqueles que os alunos solicitaram que tiveram dúvidas. Mas, sinceramente, pessoal, dessa atividade, 6 me entregaram, fora os que eu não olhei, tá, gente? Talvez você até me entregou, tará, eu não tive prazo de olhar, mas que não são muitos. 6 que está aqui na minha lista. É numa turma de 21, sinceramente, pessoal, é desanimador, tá bom? Eu falo porque a gente prepara um slide de correção desse aí, ó. Sinceramente, gasta umas 3 horas para me corrigir. Eu estou corrigindo a atividade que 6 alunos fez, né? Ah, mas eu ganho para isso, é o papel do professor, eu sei. Mas tudo que a gente faz tem que ter uma coisa por dentro. Você não faz nada por fazer, você tem que fazer pensando que vai ser bom, vai dar certo. Eu estou corrigindo a atividade de 6 alunos aqui hoje. Então, assim, isso, sinceramente, pessoal, entre amigos aqui, me deixa muito chateado. Porque, assim, será que está faltando de mim? Será que sou eu que não estou explicando direito? Será que sou eu que não estou cobrando direito? Então, assim, pensa aí na sua consciência. Como eu disse, meu WhatsApp está 24 horas disponível para vocês. Então, basta você estar entrando em contato comigo se não estiver entendendo. Tá bem tranquilo, tá bom? Exercício número 27. Um retângulo tem base que supera a altura em 20 centímetros. Se a área desse retângulo mede 150 centímetros quadrados, qual é o seu... Ô, professor, Olha esse comigo, exercício é de que dia? Só para me anotar aqui. Esse é o último exercício que foi passado. Ele foi passado semana passada, se eu não me engano, quinta-feira passada. Beleza. Tá bom? Então, beleza. Ó, observa comigo. A princípio, então, eu tenho um retângulo cuja base supera a altura em 20 centímetros. Portanto, eu posso dizer o seguinte, ó, eu tenho uma base aqui, ó, essa base é 20 centímetros maior que minha altura, né? Partindo desse princípio aí, ó, a minha base é igual a altura mais 20. Posso dizer isso aqui, né? O exercício fala, ó, o retângulo tem base que supera a altura em 20 centímetros. A outra informação que que o exercício me fala é que se a área desse retângulo mede 1.500 centímetros quadrados, observa comigo, a base vezes a altura tem valor de 1.500. Então, tem duas informações, ó. B é igual a H mais 20 e B vezes H é igual a 1.500. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Partindo dessas duas premissas que o exercício me deu, ó, eu vou pegar o meu B que está zorado aqui e vou fazer aqui como se fosse um sistema. Perfeito? Então, ó, base, no lugar do B, eu vou colocar H mais 20. Então, ó, no lugar do B, H mais 20 vezes 20 igual a 1.500. Tudo bem, ó? No lugar do B, pus essa informação aqui, porque não são iguais. Aqui eu faço uma propriedade distributiva, ó, H vezes H é H ao quadrado, 20 vezes H é 20H. O 1.500 eu passo de forma contrária aqui. Tudo bem? Então, pessoal, perceba comigo o seguinte. Ali eu tenho uma equação do segundo grau. Para me resolver ela, eu preciso fazer um Bhaskara, né? Que é igual a delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, partindo disso aí, eu tenho o seguinte, ó. B ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, né? Que é o B aqui, ó. 20 vezes 20, 400. Menos 4 vezes A é igual a 1. E C é igual a menos 1.500. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Logo, somando aqui, ó, 4 vezes 1.500, 6.000, mais 400, 6.400 é o meu delta. Continuando, ó, o meu H, então, será menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Ou seja, né,
O B aqui é igual a 20, raiz de delta, raiz de 6.400 e 2A. Sendo assim, ó, raiz de 6.400 é 80, 20, menos 20, mais ou menos 80 sobre 2A. Aí eu tenho duas soluções, né? A primeira solução, eu aciono o meu 80 positivo, ou seja, ó, menos 20 mais 80, 60, dividido por 2, 30. E tenho a segunda solução aqui, ó, que é acionando o meu 80 de forma negativa, ou seja, menos 20 menos 80, menos 100 sobre 2, menos 50. Sendo assim, a gente temos aqui duas soluções. Perceba que não existe uma distância menos 50. Não tem como calcular que esse triângulo possui menos 50. Portanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar aqui que ele tem 30. Tudo bem? Então, ó, eu encontrei uma altura igual a 30. Encontrando minha altura igual a 30, eu faço aqui a minha base. A minha base é 30 mais 20, ou seja, 50. Observe que, com o que o exercício me passou, eu consegui encontrar a minha base e a minha altura. Agora, pessoal, só falta eu calcular quem? Que é o perímetro, né? O exercício. Qual é o seu perímetro? O perímetro é dado por duas vezes a base e duas vezes a altura, né? Base, altura. Partindo desse princípio aqui, ó, perdão, pessoal. Partindo desse princípio, eu tenho, então, ó, a base é 50 e minha altura é 30. Ou seja, 2 vezes 50 mais 2 vezes 30. Portanto, o perímetro desse retângulo é igual a 160 centímetros quadrados. Tudo bem? Pessoal, um exercício um pouco complexo, mas nada que duas equações aí não resolvessem ele. Perfeito? Exercício de número 33. Ó, eu passei também, pessoal, um outro exercício 32 aqui, mas eu fiz ele na aula passada, bem semelhante. Então, se você tiver dúvida no 32, assiste a aula passada que você vai tirar a sua dúvida. Tranquilo? Um determinado canal feito em um determinado... Perdão, pessoal, que aqui é difícil para mim ler, que minha letra fica muito pequena aqui no celular. Um determinado trecho de um canal feito em um determinado rio, então, conforme a figura 1, tem como seção transversal um trapézio. Ou seja, observa comigo que o canal aqui é formado em trapézio. A maioria dos canais são, tá, pessoal? Um trapézio tem a parte do leito, né? Parte de cima e as laterais aí. Então, a vazão deste rio é constante. O que significa? O mesmo tanto de água passará toda hora, não tem cheias nem secas, é constante. E é igual, ó, a 234 metros cúbicos por segundo. Essa vazão é calculada pela forma, ó, vazão é igual a velocidade vezes área. Tudo bem? Isso é bem lógico, vocês estão estudando isso em física. Sendo que V é a velocidade, né, das águas do rio e A é a área da seção transversal deste canal. Nessas condições, qual é a velocidade das águas deste rio? Beleza, ó. Partindo da equação ali, ó, da forma que o exercício me deu, eu tenho que o exercício já me deu a vazão. A vazão é 234 igual a V vezes A. Observe que eu tenho aqui na figura 2, ó, a seção do meu trapézio, ou do meu rio ali, né? Com essa seção aqui, ó, eu consigo calcular a área que eu preciso para descobrir a velocidade. Portanto, calculando a área do trapézio é base mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Eu tenho que é 16 mais 10 vezes 6. Ó, 16 base maior, 10 base menor, vezes 6 sobre 2. Continuando, ó, eu posso simplificar aqui, né? 6 por 2, 3. 3 vezes 26, 78. Beleza, pessoal? Observe, então, que a área, ó, molhada, a gente até fala área molhada mesmo, está na engenharia, deste rio aqui, ou desse corpo d'água, é 78 metros quadrados. Então, ó, se eu tenho essa vazão por segundo e tenho essa área,
de 78, eu encontro a minha velocidade. Basta dividir um pelo outro, né? Encontro ali, ó, que a velocidade desse córrego é de 3 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Alguma dúvida? Que boa. Beleza. Oi, alguém falou. Vamos desembrulhar. Ela ficou de boa. Tá de boa, né? Beleza. Esse exercício 35, duas pessoas me pediram para fazer. Eu falei, professor, eu não entendi. E assim, é um exercício muito importante, um exercício de Enem, né? Então, ó, olha que exercício interessante. O governo cedeu terrenos para que as famílias construíssem sua residência com a condição que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Então, assim, o governo te dá um terreno e você pode construir nele só 6%. Os outros 94% é mata ou preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD, observa o terreno ó, ABCD, em que AB, este lado aqui, ó, é a metade de BC, ou seja, BC sobre 2, né? Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A. Ele falou assim, vou construir minha casinha aqui, ó. Eu posso aproveitar só 6%, né? Na área quadrada do vértice A para a construção de sua residência, de acordo com o desenho, no qual AE é igual a 1/5 de AB, ou seja, você pega AB e divide por 5 ainda. Perceba que essa área é quadrada, então essa distância aqui é igual a essa, né? É o lado do quadrado. Nesse caso, a área definida por Antônio atingirá exatamente o limite determinado pela condição se ele... Então, assim, o Antônio determinou por alto uma areazinha ali, mas, como todo brasileiro, ele quer aproveitar o máximo que ele pode ali do terreno. Se pode 6%, ele quer 6%. Aí pergunta-se, quanto representa essa área aqui? Beleza? Então, vamos fazer esse exercício de forma bem tranquila. Ó, eu vou chamar a área de Antônio XX. Não é um quadrado? Esse lado aqui vai medir x, esse outro lado mede x. Vocês concordam comigo que A e B é 5 vezes maior que x, ou seja, A e B é 5x. E por sua vez, ó, BC, ó, o exercício fala que ele é 2 vezes maior que AB, ou seja, 10x. Perfeito, pessoal? Olha como é que eu consegui já, através do x ali e as informações do exercício, eu consegui dar nome a todos os segmentos ali necessários. Então, partindo desse princípio, ó, qual que é a área total em x? Ó, a área total eu multiplico a altura do meu retângulo pela base, ou seja, a área total que o governo deu para Antônio foi 50x². Beleza? Observe que a área que o Antônio determinou, vou chamar área A de Antônio, é igual a x vezes x, né? Ó, essa areazinha aqui, ó. Ou seja, a areazinha de Antônio é x². Agora, quanto que a área de x² representa no total? Como que eu vou descobrir isso? Regrinha de 3. 50x, ou seja, é tudo. Então, 50x está para 100, assim como essa areazinha de Antônio aqui está para uma porcentagem que eu preciso descobrir. Multiplicando cruzado, perceba o seguinte, ó, eu posso simplificar aqui, eu corto x com x. Percebe? Então, aqui já me ajuda muito, ó. 50A igual a 100. Ou seja, a área que Antônio estipulou inicialmente é apenas 2% do total. Ou seja, Antônio está tomando prejuízo aí, né? O exercício pergunta, nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado para a condição se ele fizesse o quê? Então, ó, observa comigo. Se a área é 2 e o governo pede ele 6, ou seja, né, 94% tem que ser mata, 6 é dele. Observa que eu tenho que a de 2 para 6 é o triplo, né? O limite são 6. Então, nós podemos dizer que ele pode triplicar a área do quadrado. Ou seja, ó,
Primeira alternativa era duplicar a medida do lado. Não. Triplicar a medida do lado do quadrado. Bastante atenção. Talvez você até marcaria essa pensando, vai triplicar o lado do quadrado. Mas não, pessoal. Se ele triplicar o lado, não tem nada a ver com triplicar a área. Por quê? Perceba comigo. O governo estipulou medida de área. Então, suponhamos, você tem um 3 e 3, um quadrado de 3 e 3. Se você triplicar a área desse quadrado, será 9 vezes 3, 27. Agora, se você triplicar o lado desse quadrado, será 27 vezes 27. Então, assim, o seu quadrado será muito maior. Então, não confunda isso, pessoal. Como eu vou triplicar a área, eu tenho que triplicar a área mesmo. Se eu triplicar o lado, não é a mesma coisa, não. Beleza? E aqui está falando em ampliar a medida do lado em 4%, está errado. E ampliar a área do quadrado em 4%, também está errado. Tudo bem, pessoal? Não daria o resultado correto. Então, a resposta certa é a letra C. Quem estava com dúvida aí, pessoal, já conseguiu tirar a dúvida nesse exercício? Foi tranquilo? Tinha 2 alunos que me pediram para fazer ele. Tranquilo, pessoal? Também tá tranquilo. Não, beleza. Vamos fazer o exercício, então, 36. O exercício 36, pessoal, você pode observar que o enunciado dele está com 17 e está um pouquinho diferente do desenho. Sabe por quê? Eu já corrigi este mesmo exercício em slide em uma outra turma. Aí eu aproveitei o mesmo, porque o mesmo exercício, né? Ele é de Enem, aí eu só aproveitei o slide, tudo bem? Então tá aí, ó, mas o exercício de número 36. Tudo bem? Se você puxar na sua apostila aí. Ó, o exercício fala o seguinte: o jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação em seu caderno de classificados. Então, olha lá, ó, temos uma página inteira, tudo isso aqui. Ele foi e publicou, ó, um pequeno trecho aqui do total. Para que a propaganda seja fidedigna, ou seja verdadeiramente o que está aqui, 4% do total, né? Seja fidedigna a porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo, que se apresenta os 4%, deve ser aproximadamente. Então, observa, é quase igual ao exercício do Antônio. Esse exercício aqui, ó, eu tenho que essa áreazinha é 4% do total, ele me deu essa parte superior dela, que é 26 milímetros, e essa parte aqui é X. O exercício quer saber qual que é esse tamanho aqui, ó, para que este retângulo represente 100%, 4% do total. Então, ó, vamos lá. A área total é se eu multiplicar os 260 milímetros por 400 milímetros. Aí você pode falar, professor, vamos transformar para centímetro para ficar mais fácil. Mas, ó, dica importante para vocês que vão fazer Enem vestibular. A resposta não está em milímetro? Então, não faz sentido eu começar a transformar isso para centímetro agora. Porque eu vou ter que achar uma resposta em milímetro, né? Então, ó, vou deixar do mesmo jeito. Vou multiplicar 260 por 400, vai dar isso tudo aqui, ó, de milímetro quadrado. Ou seja, é a área total da página do meu jornal. Só que eu vou calcular agora 4% disso, porque é a área do pequenininho, né? Ó, calculando a área do pequenininho, ó, 4% disso aí seria, passei aqui para a forma fracionária, vezes a área total. Eu tenho que a área mínima aqui, ó, essa área pequenininha aqui, os 4%, é igual a 4.160 milímetros quadrados. Beleza, pessoal? Então, ó, partindo disso aqui, eu sei que essa área minha é isso. Se eu tenho essa área, basta multiplicar a base vezes a altura, que eu vou encontrar esse valor. Ou seja, ó, a área menor aqui é igual a base vezes a altura. A área eu já tenho, a base eu também tenho, eu vou encontrar a minha altura, que é o x. Separando a altura aí, ó, é 4.160 dividido por 26. Portanto, a minha altura é 160 milímetros. Beleza, pessoal? Observa que no gráfico aqui, ou no desenho, fica um pouco desproporcional. Mas seria isso mesmo. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Pessoal, vocês estão com pouca dúvida, mas vamos lá.
próximo exercício que me solicitaram foi o exercício de número 50. Professor, volta lá rapidinho. Só pra terminar de copiar o negócio ali, rapidinho. Ô, campeão, Manuel, eu vou ter que colocar lá na Senec Digital depois, mas se quiser copiar, pode. Mas lá na Senec Digital vai estar os slides lá também. Pode passar, já acabei. Valeu, campeão. Exercício número 51, ó, também exercício de Enem. Exercício de Enem é gostoso, que ele começa te contando uma história, que você não sabe se o negócio é português, se é matemática, mas é interessante, ó. Olha o que ele te fala. A vazão do rio Tietê, em São Paulo, constitui preocupação constante nos períodos chuvosos. Isso é verdade. Em alguns trechos, são construídas canaletas para controlar o fluxo da água. Em uma dessas canaletas, cujo porte vertical determina a forma de um trapézio isósceles, trapézio isósceles, dois lados iguais, né? Tem as medidas especificadas na figura 1. Ou seja, essa aqui é uma canaleta, ó, do rio Tietê lá. Beleza? Ela tem 30 metros de comprimento, a base inicial dela, como um trapézio, né? E a base menor aqui, 20 metros, e a altura dela, 2,5 metros. Beleza? Aqui, pessoal, fala o seguinte, ó. Nesse caso, a vazão da água é igual a 1.050 metros por segundo. O cálculo da vazão, que em metros por segundo, envolve o produto da área do setor transversal, por onde a água passa em metros, pela velocidade do local, em metros por segundo. Ou seja, pessoal, é o mesmo exercício que nós fizemos. A vazão de qualquer determinado rio, córrego ou corpo de água, ou até tubulação, é sempre dado pela área vezes a velocidade. Vazão é o tanto de água que passa ali. Tudo bem? Pode até perceber que é dado em metros cúbicos por segundo. Então, é um volume por tempo. Aí, ó, planeja-se uma reforma na canaleta, com as dimensões especificadas na figura 2. Ó, a figura 2 está aqui. Para evitar ocorrências de enchentes. Ou seja, está aumentando aqui a sua área. Aí fala o seguinte, ó. Na suposição de que a velocidade da água não se alterará, ou seja, a velocidade tanto aqui e aqui será a mesma, qual a vazão esperada para depois da reforma da canaleta? Então, beleza, ó. Primeiro passo, eu tenho que encontrar a velocidade. Para me encontrar a velocidade, eu vou pegar a minha figura 1 aqui, ó. Na minha figura 1 é igual a vazão vezes velocidade vezes área, né? Ou seja, a minha vazão é, no meu primeiro exercício, né, na minha primeira figura, 1.050, e a minha área é base mais base vezes altura dividido por 2. Ou seja, 30 mais 20 vezes 2,5. Fazendo aqui, ó, eu pego esse 2, passo multiplicando para o outro lado. Resolvendo isso aqui, eu tenho 30 mais 20, 50. 50 vezes 2,5, 125. Beleza? Ou seja, a minha vazão será 2 vezes 1.050 dividido por 125. Perfeito? A velocidade, então, da água é 16,8 metros por segundo. Então, observe, ó. Professor, por que você calcula a velocidade da água? Porque na minha figura 2, eu preciso calcular a minha vazão. E a vazão da minha figura 2, eu preciso da área e da velocidade. A área eu já tenho no desenho aqui, ó, posso calcular pelo desenho. Agora, a velocidade, o exercício me diz que será a mesma da 1. Então, por isso, ó, calculei a velocidade da 1. Agora, na figura 2, eu vou e faço o seguinte, ó, eu ponho a velocidade aqui e a minha área do meu segundo exemplo. Ou seja, 49 mais 41 vezes 2 dividido por 2. Perfeito? Como é um trapézio, né? Aqui eu posso cortar 2 com 2, fica 16,8 vezes 90. Ou seja, pessoal, a vazão do meu segundo canal, somente se a minha velocidade for a mesma, né? Nós usamos a mesma velocidade aqui, é igual a 1.512 metros por segundo. Perfeito? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Então, nenhuma dúvida, nós vamos resolver o último exercício que o pessoal teve dúvida aí, os alunos. Professor, por gentileza, resolve 53 para mim. Estou resolvendo aí a pedido dos colegas. O exercício de número 53 fala o seguinte.
Uma fábrica de formas produz placas quadradas de lados de medida igual a Y, centímetros, ou seja, um tamanho Y, tamanho qualquer. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades. Então, eu tenho uma placa Y por Y, porque ela é quadrada, e são vendidas N unidades, conforme cerâmica, né, pessoal? Quem já viu aí uma caixa de cerâmica é isso mesmo. Tem quadradinho, a caixinha com algumas unidades. Perfeito? Na caixa, é especificada com a área máxima que pode ser coberta pelas placas N. Ou seja, aquelas placas ali, assim como a cerâmica, ela vem com a área. Essas placas cobrem 10 metros quadrados. Aí você vai pegar cada placa, tudo que seja na parede, que seja no piso, ela vai cobrir aquela área. Perfeito? Então, devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas. Ou seja, era Y, agora é 3Y. Perfeito? E conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área não fosse alterada. Ou seja, a área é a mesma, ela só aumentou o número, a área de cada peça. Ou seja, serão menos peças maiores. Tudo bem? A quantidade de X de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a... Então, observa, serão menos placas, mas com uma área maior. Portanto, antes, o que acontecia antes? Antes eu tinha uma placa que era Y vezes Y, a área dela era Y quadrado. E a minha caixa possuía N placas, ou seja, a área é igual a N vezes Y ao quadrado, a área total da caixa. Perfeito? O número de caixas vezes aquela areazinha menor. No meu segundo exemplo, eu tenho que uma placa é o triplo do tamanho da outra, ou seja, 3Y vezes 3Y. Sendo assim, a área é 9Y ao quadrado. Contudo, pessoal, nós sabemos que a área aqui será determinada pelo número X de placas, esse X veio daqui, número X de placas vezes a área de cada placa. Só que o exercício fala que a área não será alterada. Portanto, S será igual a S de novo. Fazendo isso, eu vou comparar, então, a minha primeira caixa com a minha segunda caixa. Resolvendo aqui, corto Y com Y, N é igual a 9x. Ou seja, X é igual a N sobre 9. Perceba o seguinte, que se antes a primeira caixa tivesse 9 placas, a primeira caixa agora vai vir só com uma placa, porque é N sobre 9. Portanto, a resposta certa é a letra A. Pessoal, esse é um exercício difícil, tá? Não precisa pensar assim, será que todos os exercícios do Enem são assim? Não. Esse exercício ele exige muito do aluno, do candidato que vai fazer o Enem aí. Então, assim, mas é bom a gente estar vendo agora, para a gente já estar se preparando. Tudo bem? Então, pessoal, eu corrigi não todos os exercícios, mas corrigi todos aqueles que os alunos tiveram dúvidas, né? A Emily me mandou aí, o Caleb, professor, faz a fulana, faz a ciclana, e eu fui anotando aqui e fiz eles. Para as próximas atividades que forem passadas, qualquer que você tiver dúvida, é só mandar no meu WhatsApp para que eu corrijo aqui. Tudo bem? Então, a minha aula se encerra aqui. Tenho 2 minutos e meio ainda. Eu vou deixar em aberto para vocês. Vocês podem falar aí o que vocês quiserem, em relação às atividades. Então, no momento que a gente está conversando aí. Tudo bem? Ô, Neto. Oi, Manuel. Seu aniversário hoje, né? Hoje é meu aniversário, rapaz. Parabéns, Neto. Todo mundo aqui passando Parabéns. Parabéns. Que legal, parabéns. Parabéns. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, Ele vai Neto. estar na quarentena, né, mas... Ô, pessoal, muito obrigado mesmo. Eu fico muito agradecido. Vocês foram a primeira turma que lembraram que eu vi meu aniversário. Lembraram, não? Descobriram, né? Isso aí. Parabéns, obrigado mesmo, tá, pessoal, aí pelo carinho. Vocês, como eu disse, eu gosto demais da turma de vocês. Nós temos aí alguns probleminhas com a atividade, mas tirando isso, gosto muito da turma sua, tá, pessoal? Obrigado aí pelos parabéns. Muito obrigado. Valeu, Então, Neto. vou contar mais para a turma aqui, tá, pessoal? Vou anotar aqui, vou contar mais para todo mundo. Valeu, Bom aniversário. Ih, cara.